Oi gente, eu sou a Sandra Oséias. Hoje nós estamos aqui no canal Os Chef e vamos fazer um bolo Red Velvet. Então, gente, nessa nossa massa de hoje, que é a Red Velvet, é o veludo vermelho, é uma massa onde a gente tem na base o chocolate. Então eu vejo muita gente que pega uma massa branca e acrescenta o corante vermelho e fala que é o Red Velvet, mas isso não é verdade. A massa do Red Velvet é bem diferente, a gente tem o chocolate, temos uma massa amanteigada e também usamos o sour cream. Então, a gente vai ter uma massa super saborosa, úmida, mas uma massa pesada, densa, uma massa diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas vamos lá, vou usar hoje na massa o chocolate meio amargo, né? Super saboroso o chocolate, e vou ainda colocar o cacau em pó, que é para dar um sabor bem forte de chocolate. Apesar dele ficar vermelho, o nosso bolo é de chocolate. Então vamos para a nossa receita. Então, para começar a nossa receita, nós vamos colocar na batedeira 5 ovos e vou colocar 370 gramas de açúcar refinado. E nós vamos levar para bater até que fique como uma gemada, aquele creme bem branco e fofinho. Então deixa lá batendo pelo menos uns 10 minutos. Vamos lá. Bom, então enquanto a batedeira tá lá adiantando os ovos, nós vamos fazer a parte do chocolate. Eu tenho aqui 100 gramas de chocolate nobre, meio amargo, 100 gramas de manteiga. Aqui eu uso a manteiga mesmo, manteiga derretida. Se eu estiver usando a manteiga com sal, a gente vai tirar a pitadinha de sal que tem lá na receita. Então aqui eu tô usando uma manteiga sem sal, tá? Então, manteiga mesmo. Vou mexer só para dissolver o chocolate na gordura. Ele vai ficar bem líquido. E aí, nós vamos acrescentar 25 gramas de cacau, que o cacau não tem açúcar, então só vai dar sabor mais forte de chocolate sem adoçar mais a nossa massa. Então, acrescentamos aqui o cacau, vamos mexer para dissolver um pouquinho o cacau e vamos acrescentar o corante. Bom, então agora chegou o momento de colocar o corante na massa. Nós temos dois tipos de corantes que podemos usar aqui. Nós temos o corante em gel e temos o corante em pó. Aqui vamos utilizar o corante para confeitaria. Se eu usar o corante em gel, eu vou usar uma colher de sopa de corante, não mais do que isso. E se eu usar o corante em pó para a confeitaria, vou usar uma colher de chá. Essa colher de chá vai ter aí em torno de mais ou menos umas 4 gramas. É o suficiente para a gente tingir a nossa massa. Então, vamos lá. Os corantes são bem concentrados, a gente não precisa colocar mais do que isso. Então, vamos mexer aqui. A gente vai ver que o chocolate não vai mudar muito de cor aqui, porque o nosso chocolate é bem forte. E a gente vai ver a tonalidade diferente quando colocar naquela mistura de ovos que tá batendo na batedeira. Então agora que a nossa massa tá bem batida, bem branquinha a mistura de ovos, eu vou acrescentar a mistura do chocolate com o corante. Então vamos colocar lá na batedeira e vamos voltar a bater. Até misturar tudo e aí nós vamos acrescentar os outros ingredientes. É bem fácil de fazer e bem rápido. Então vamos lá? Bater de novo. Então, olha que bonita ficou a nossa massa, bem vermelhinha. Então, agora eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, vai de pouquinho para ela não sair voando, e o sal. Vamos fechar de novo e voltar a bater. Olha lá, cada vez que coloca mais, a farinha vai ficando mais clarinha. Mais um pouquinho e vamos continuar batendo.
Então agora que incorporou a farinha, nós vamos colocar um pouquinho de bebida. Então aqui eu tô usando um pouquinho de conhaque, mas vocês podem usar também o rum. Então nessa parte da nossa receita é onde a gente vai dar um pouco de umidade para essa massa. Se você não gostar de trabalhar com algum tipo de bebida alcoólica, você pode simplesmente não colocar. Olha que massa linda, gente. Então, agora nós vamos chegar na parte onde a gente iria colocar o sour cream, que é o que vocês iam me perguntar, cadê aquele leite e o vinagre que tem em toda a receita? Então assim, gente, quando a gente pega uma receita original do Red Velvet, a gente tem lá um pouco de leite e umas gotas de vinagre. Então o que a gente vai fazer? Esquenta o leite, põe o vinagre no leite, o leite vai talhar e aí a gente usa aquele leite como uma coalhada, né? Que é o que também vai trazer um pouco mais de gordura para que a gente tenha uma massa mais macia, uma massa totalmente diferente. A massa do Red Velvet é uma massa incrível. Aqui a gente vai facilitar o nosso trabalho e eu vou usar um creme de leite. Então eu tô usando um creme de leite UHT, 200 ml de creme de leite, que vai fazer o mesmo papel daquele leite com vinagre que a gente usaria. Então vamos colocar aqui o creme de leite. E já vamos aproveitar e colocar o nosso fermento. Vamos botar para bater. Não precisa bater muito, é só questão de incorporar, já tá. Olha que linda. Então agora que a gente já bateu a massa, incorporou todos os ingredientes, eu vou colocar numa forma para assar. Então já deixa o teu forno pré-aquecendo a 180 graus e vamos untar as assadeiras. Aqui eu tô usando desmoldante, mas vocês podem colocar também um papel manteiga ou untar com manteiga e farinha, o que vocês preferirem. Então a nossa massa está pronta e eu vou dividir nas 3 assadeiras. Aqui eu tô usando a assadeira de 20 centímetros. Divide a massa nas 3 assadeiras, que fica mais fácil do que a gente cortar o bolo para poder montar. Então agora vamos preparar o nosso recheio. Aqui eu tenho 1 kg de cream cheese. Vou colocar na batedeira com a raquete e a gente vai bater um pouquinho até soltar bem o creme. Só para soltar e deixar ele cremosinho. E aí nós vamos colocar 100 gramas de açúcar refinado. Aqui eu não estou usando o açúcar de confeiteiro porque ele fica mais doce. Então é esse o ponto que nós queremos depois que bateu o açúcar e dissolveu todos os cristais. Agora ele vai para a geladeira um pouquinho, cerca de meia hora ele já vai ficar firme para a gente poder rechear o bolo. Então agora nós vamos montar o nosso bolo. Vou colocar um saquinho, aqueles saquinhos mesmo de confeitar dentro da assadeira, para poder facilitar a gente tirar o bolo depois. Então coloca lá o saquinho. E aí nós vamos colocar as massas que ficaram esfriando já. Então aqui do lado eu tenho a minha massa separada já, as 3 massas. E eu vou colocar uma lá no fundo da assadeira. Vai ficar virada para baixo a parte do bolo que a gente vai colocar para cima. Então, vamos lá. Uma que tá bem direitinho. Vamos colocar. Então essa parte aqui vai ficar lá pro fundo da assadeira. Porque no final, quando a gente virar o bolo, é ela que vai ficar para cima. Então, colocamos lá o nosso bolo. E vamos molhar com uma calda. Essa calda que eu tenho aqui é água e açúcar. Então, 1 xícara de água para 1 colher de sopa de açúcar. E eu vou regar esse bolo. A calda tá quente, então rapidinho o bolo chupa a calda. Se ela tivesse gelada, ia sambar, ia escorrer do bolo. Aí eu coloquei o recheio no saco de confeitar e vou fazer uma barreira em volta do bolo todo, porque nós vamos trabalhar com uma geleia de frutas. Então faz uma barreira, põe aqui um pouquinho de recheio. E agora eu vou colocar uma geleia de frutas
Aí aqui pode ser da sua preferência. Eu gosto de trabalhar com a geleia vermelha porque ela se mistura com a cor do bolo. Mas você pode pôr uma geleia de framboesa, aqui é de morango. Pode pôr frutas vermelhas, que também fica bacana. É uma geleia pronta que eu tô usando aqui, mas você também pode fazer a sua geleia. E agora nós vamos colocar a segunda massa de bolo. E fazer todo o processo novamente. Dar uma apertadinha e a calda quente. Lembra que a calda vai esfriar na geladeira e o cream cheese vai firmar. Então, de novo, uma barreira de creme de queijo. Generosa aqui no creme. E a geleia de frutas. E aí nós vamos cobrir com o último bolo e regar. Colocamos a outra massa de bolo, dá mais uma apertadinha. Rega. E agora nós vamos levar para a geladeira, aí pelo menos umas 4 horas. Dá uma apertadinha para ele poder ficar bem retinho. E aí a gente vai deixar ele descansando pelo menos 4 horas para a gente poder finalizar. Bom, agora depois de 3 horas que ele tá na geladeira, o nosso recheio já firmou um pouquinho. Nós tiramos da assadeira e tiramos o plástico e agora nós vamos finalizar então. Vou passar uma camada de cream cheese em volta dele pra gente vedar esse bolo e depois nós vamos tirar o excesso com a espátula. Então, ó, nosso cream cheese tá bem macio. Ele pode puxar um pouco da cor do bolo, do corante, mas esse é o detalhe do bolo também. É um bolo rústico que a gente tem então essa mistura de massa de corante com o acabamento. Deixa o creme ficar bem macio pra gente poder finalizar e ele vai ficar todo com essa chuvinha que a gente fala de creme. Vai ver que ele deu uma firmada no creme, né? E aí, gente, deu pra entender o que a gente fez? Super fácil a receita. De novo, mais uma receita fácil pra vocês, que vocês podem usar pra qualquer aniversário e agora também, que a gente tá chegando no final do ano, usar pra uma mesa de Natal. Super fácil a receita, super saborosa e dentro do paladar brasileiro, que é o que a gente precisa, tá? Então, se gostou da receita, deixe seu comentário aqui no vídeo. Aproveita e já se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E me segue lá na rede social, @sandrozeias. Até a próxima semana.